Hello, hello, alquimistas! 11h11 da manhã. Resolvi aqui fazer uma live surpresa para quem estiver online. E quem estiver chegando, será muito, muito bem-vindo e bem-vinda. Eu vou falar sobre a integração da luz e da sombra para que você possa prosperar no seu negócio. Olá, Mari! Vamos falar da integração da luz e da sombra, mas antes a gente vai falar sobre a importância da gente fazer a integração das partes de nós que precisam ser desenvolvidas. Toda sombra dentro do seu negócio, que pode ser eu não sou o suficiente, a sombra do perfeccionismo, de achar que tem que estar tudo perfeito para você conseguir caminhar, né, e prosperar no seu negócio. Muitas sombras, por exemplo, da autoconfiança, de não se sentir confiante para fazer as suas lives, para lançar os seus projetos, a sombra do auto-amor, de você não se nutrir, não se cuidar, né? Então, as sombras, antes de falarmos de luz e de sombra e como integrar as duas partes para você prosperar no seu negócio, a sombra é toda a parte que ainda precisa ser desenvolvida dentro de você. E no momento que você começa a prosperar, que você começa a ativar a sua luz, as sombras começam a vir para a superfície para que você possa limpá-las e transmutá-las. E o que impede nós, empreendedores e empreendedoras, de prosperar dentro do nosso negócio é muito essa ativação dessas sombras que precisam ser integradas. E eu quero explicar aqui para vocês que nós vivemos numa sociedade patriarcal que estimula muito essa energia masculina da competitividade, da superioridade, da comparação. E quando nós entramos no nosso negócio, se comparando com os outros, competindo, né? Essa dinâmica externa da competição, desse mundo, né, dos negócios, né, que a gente vive, nós também adotamos essa dinâmica de comparação e competição interna. Então, se você tá aqui assistindo essa live, tem partes que você de sombra dentro de você, como eu não sou o suficiente, eu não mereço ganhar dinheiro ou prosperar, eu não me sinto capaz de fazer isso, né? Normalmente essa dualidade dessa competição aplicada ao universo do lado de fora também é aplicada para o universo interno. E existe muito uma coisa que a gente faz internamente num movimento inconsciente de nos autocriticar internamente, né? Como se nós nunca tivéssemos bom o suficiente para poder avançar. E nessa autocrítica, nós vamos perdendo valor e nós vamos perdendo força. Então, sempre que existe uma dissipação, uma divisão e não uma integração, nós perdemos força. Então, dentro de você, se você se autocritica, e nisso na psicologia a gente chama de pai crítico, se você vive dizendo que você não está fazendo o suficiente, que precisa ser perfeito para você começar, ou que internamente você não merece receber prosperidade ou amor, e você se critica, tem essa autocrítica interna, o seu senso de energia, primeiro que você perde energia, né? Se você não se acha merecedor ou merecedora de prosperar, ou se você compete com outros players do mercado, ou idolatra, né? Às vezes a gente cai nessa ilusão de achar que os outros são melhores do que nós, que estão acima ou à frente. Porque às vezes estão fazendo um trabalho há mais tempo dentro desse mercado e a gente se compara com o outro, porque a gente vem de uma educação de comparação e competição. E eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, sempre que existe essa comparação, essa competição com o outro, e quando a gente coloca o outro num pedestal, a gente começa a se inferiorizar e perder força também em colocar outros players ou outras pessoas ou outros profissionais acima da nossa jornada. E tem uma coisa que eu aprendi que é muito legal, né? Quando um nenê tá aprendendo a caminhar e ele tropeça e cai, a gente não diz assim pro nenê, ô nenê, como assim não sabe caminhar? Levanta, né? A gente não xinga, a gente acolhe esse nenê.
E por que que com a gente acaba se punindo, se xingando, se criticando? Não é assim? Então, é muito, muito importante a gente entender que para que a gente ganhe força dentro do nosso negócio, é importante a gente identificar quais são os pontos de melhoria, as oportunidades de melhoria, as oportunidades de sombra que existem dentro de nós, que precisam ser desenvolvidas. Isso faz sentido para você? E a maioria das pessoas que querem crescer, elas acham que elas precisam focar no lado luz, ou focar apenas no lado que já está desenvolvido, né? E a gente vem de uma sociedade onde a gente não quer admitir o nosso lado fraco, o lado que precisa ser desenvolvido. A gente coloca para baixo do tapete, não quer olhar. E quando a gente coloca para baixo do tapete o nosso lado sombra dentro do nosso negócio, ou até mesmo dentro das nossas relações humanas, nós deixamos uma grande oportunidade de lado para se desenvolver. E eu sempre digo que o grande pulo do gato aqui é a gente integrar a sombra e a luz. Por quê, pessoal? Porque assim como do lado de fora que existe sombra e luz, do lado de dentro também. Então, nós dentro de nós temos uma parte que ainda precisa estar sendo desenvolvida, que faz parte da nossa trajetória enquanto alma e trajetória humana, né? A gente não é perfeito, e se a gente fosse só luz, com certeza não estaríamos mais encarnados neste planeta Terra. E isso é muito importante da gente entender. A gente só vive hoje aqui, a gente só tá vivo aqui porque a gente tem muito a evoluir. Por isso, ser grato às nossas sombras, ser grato a tudo que a gente tá aqui para desenvolver, honrar, né, esse lado sombrio nosso e as nossas oportunidades de crescimento, faz com que a gente permaneça vivo, tá? Então, a primeira parte que eu gostaria de trazer aqui é como que você pode identificar essas oportunidades de melhoria, mas não chamando como ponto fraco, né? Sombra também parece um nome pejorativo, mas a sombra é aquele lado inconsciente que precisa ser aperfeiçoado. Talvez você tenha medo de vender dentro do seu negócio, ou acredite que vender é algo ruim, isso é uma sombra. Talvez você tenha medo de planejar e de fazer metas, é uma sombra. Talvez você tenha medo de crescer, é uma sombra. Talvez você tenha medo de vir aqui fazer uma live e se expor por medo do julgamento, também é uma sombra. Então, quando a gente tem medo do julgamento, nós também estamos nos julgando internamente. Quando tu para de te julgar internamente, quando tu aceita que nós, enquanto seres humanos, nós não somos perfeitos, nós somos seres constantes numa jornada de evolução, a gente para de se julgar e dissipa esse medo de estar aqui presente. Por exemplo, eu agora hoje resolvi fazer uma live surpresa. Por quê? Porque eu acho importante trazer essa mensagem para clarificar a jornada, né, empreendedora é muito além do que simplesmente a gente fazer um business plan. Uma jornada empreendedora, ela traz muito esse nosso lado sombrio como humano, que a gente precisa superar para a gente poder crescer e superar dentro do nosso negócio. E se a gente não acknowledge it, né, se a gente não olha para isso com amorosidade, entendendo que é normal ter medos, é normal ter culpa, são emoções que quando não transmutadas em amor mais elevado, elas vão estar ali impedindo o seu crescimento. E elas são uma oportunidade, elas estão esperando você olhar para essas sombras, transmutar elas, ressignificá-las, para que você possa então fazer a expansão necessária da sua alma e do seu negócio. Sem a gente olhar para as sombras do nosso negócio, não existe crescimento e não existe expansão. E quando eu falo dessa integração de luz e sombra, é importante a gente entender que nós somos o todo e é importantíssimo entendermos que temos disfuncionalidades internas. E quando eu falo em disfuncionalidade interna, todo mundo tem algo que não faz muito bem, que se atrapalha, ninguém é bom em tudo, né? E quando a gente olha às vezes o Instagram, a gente olha glimpses de perfeições das pessoas, e isso vai fazendo a gente cair nessa matrix que a gente não é o suficiente, que a gente não é o bom o suficiente, que a gente nunca vai conseguir.
Só que todas as pessoas que estão ali mostrando glimpses de perfeições também têm suas disfuncionalidades. Eu sigo um mentor que ele é muito, assim, grande já e ganha muito dinheiro e ele é multimilionário e ele diz que ele tem uma grande disfuncionalidade de conseguir arrumar a cama dele todos os dias. E ele disse que nós nunca devemos nos julgar pelas nossas disfuncionalidades. E aqui eu tô trazendo o nome sombra. Por que a gente não deve se julgar? Porque às vezes tu é ruim em arrumar a cama, mas ele pode fazer milhões de dólares, né? E ele disse que esse problema ele resolveu indo morar numa parte hotel, que ele tinha alguém que podia arrumar a cama pra ele. E ele disse que ele conhece um outro multimilionário, que o cara também não consegue, faz muitos milhões e não consegue servir a comida no prato. É uma disfuncionalidade. Talvez você agora que está assistindo essa live tenha uma disfuncionalidade, alguma fraqueza, alguma dificuldade, desafio dentro das suas questões e você pode estar se julgando a partir do seu lado sombra, que é muito comum, ou seja, se julgando a partir de uma disfuncionalidade. E quando você se julga por uma disfuncionalidade, é como a gente querer que um peixe suba numa árvore. Um peixe não vai subir numa árvore, porque as qualidades de um pássaro são diferentes das qualidades de um peixe. Então, às vezes, nós estamos comparando a nossa natureza, que é totalmente única, com alguém que é um pássaro ou alguém que é um peixe. Faz sentido isso pra vocês? Manda coração se isso tá fazendo sentido pra vocês. Se você tá assistindo essa live gravada mais adiante, deixa teu comentário. É muito importante a gente entender que o nosso desenvolvimento precisa ser leve. E quando a gente tem uma autocrítica e quando a gente se critica através do nosso lado sombrio, nós estamos trazendo muito peso e muita densidade. Então, para que a gente possa crescer de uma forma saudável, de uma forma leve, dentro do nosso negócio e dentro da nossa vida, é importante a gente entender que existe sim esses lados que precisam ser desenvolvidos, que eu não gosto de chamar de lado fraco, que nós precisamos identificar quais são as pedrinhas que estão ali no teu calcanhar, te machucando e impedindo a tua expansão e o teu crescimento, para que a gente possa remover, transmutar e você possa crescer de uma forma leve, de uma forma humana, não de super-herói, né? Porque de super-herói a gente já tá cheio, né? Então aqui o empreendedorismo humanizado, ele traz esse caráter de olhar para você com o crescimento humanizado, integrando todos os pontos que você precisa transmutar desse lado sombra, de não ser o suficiente, de se achar perfeita, de não se achar merecedora, né, de não ter autoconfiança, de achar que todos estão na tua frente e são melhores que você. A gente vai dissipando essa dualidade de comparação, entendendo que a tua jornada, ela é totalmente única, não tem comparar com os outros. A gente olha para os outros para aprender, mas a gente não se compara no sentido de se inferiorizar, porque toda vez que você faz isso, você perde potência. E aqui dentro da mentoria de empreendedorismo humanizado, eu te ajudo a ganhar essa potência, a olhar para o teu desenvolvimento individual, humano, para que você possa expandir o seu negócio a partir de um novo olhar e de novas competências, tá? Então, se você tem papel e caneta na mão, escreve quais das sombras que você vê que estão atrapalhando o crescimento do seu negócio. Eu vou começar a colocar aqui. Você se sente que você se compara com as outras pessoas e nessa comparação você se inferioriza? Sim ou não? Você sente que a sua autoestima, ela não tá elevada, te falta autoconfiança? Toda vez que você vai fazer um post lá no Instagram, aqui no Instagram, você sente medo do julgamento, medo de fazer lives, medo de falar para as pessoas sobre o teu serviço ou sobre a tua empresa, né? Quando você começa a trabalhar, você se descuida de si, fica só focando nos resultados e quando vê tá exausta e sem energia, essa é uma sombra, a sombra do alto amor. A gente precisa se nutrir e se cuidar se a gente quer empreender e crescer, né? Não existe nenhum empreendimento forte e sólido se eu, enquanto empreendedora, não estou trabalhando as minhas bases, a minha nutrição do meu negócio. Nutrir o meu corpo e nutrir o meu negócio através
das relações humanas, através de novos aprendizados, de novos conhecimentos, né, de novos insights. Então, essa nutrição do seu negócio e do seu corpo é importante para que você se fortaleça e tenha aí um gerenciamento emocional equilibrado, tenha uma clareza de onde você quer chegar, tá? Me diga se você tem aí uma sombra de não se achar o suficiente. Se você acha que você está sempre querendo aprender mais e nunca é o suficiente para colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Essa é uma sombra muito comum de achar que não sabe o suficiente. Eu chamo isso da síndrome do saber. A gente vai lá, estuda, mas no final não consegue colocar nada em prática. Fica achando que nunca sabe o suficiente. Só que o seu conhecimento hoje, ele já é muito conhecimento para aquele que não sabe nada. Então, talvez você já tenha muito conhecimento para colocar em prática, só que você continua com a síndrome do saber e não consegue colocar em prática. Então, dentro da mentoria de empreendedorismo humanizado e do trabalho que eu exerço aqui, eu te ajudo a colocar em prática aquilo que você já sabe e ganhando experiência e autoconfiança na jornada. A gente fica pronto ficando pronto. A gente não fica pronto fazendo um trabalho teórico. Faz sentido isso pra vocês, gente? Oi, Lucas. Oi, André. A gente vai ficando pronto na jornada. Então, síndrome do perfeccionismo. Nunca acha que tá bom o suficiente. Perde horas fazendo um post para postar no Instagram. Perde horas para fazer um projeto. Perde horas, né, nos detalhes. E o teu projeto não consegue ganhar fluidez. Isso é uma sombra do perfeccionismo. A gente precisa olhar para esse perfeccionismo e entender o porquê que você está querendo ser tão perfeccionista para poder lançar o seu projeto, né? A perfeição não existe. Às vezes eu tenho mentoradas que dizem assim para mim: eu quero que esteja tudo pronto. Eu vou lançar quando estiver pronto. E eu sempre falo, não existe pronto, nem o meu projeto é pronto, porque quando a gente entende que a vida é cíclica e que é tudo uma eterna construção e aperfeiçoamento, a gente não coloca um pronto. O que eu trabalho muito é com o modelo MVP, que é o mínimo viável para o seu projeto nascer e para que você consiga trazer ele para o mundo. A Amanda tá dizendo que foi uma delas. É verdade, Amanda, o teu projeto ficou lindo, maravilhoso, né? Sucesso absoluto. Então, a gente precisa entender qual que é o mínimo necessário para você colocar o seu projeto no ar. O mínimo de esforço, de energia, de conhecimento que você precisa fazer para o seu projeto dentro do seu negócio rodar. E quando eu falo projeto, pode ser lançar um curso, lançar uma mentoria, lançar uma nova modalidade de serviço. Qual é o mínimo necessário para ele nascer? E a partir desse mínimo necessário para ele nascer, você já começa a capitalizar ele, ou seja, fazer dinheiro com este mínimo. E com o passar do tempo, você vai aperfeiçoando, né? Os grandes players hoje, quando eles fazem cursos, por exemplo, de gravados, eles não gravam mais, não ficam perdendo tempo lá gravando. Eles já fazem ao vivo, já vendem ao vivo, né? E já vendem o curso gravado ali do que eles gravaram, né? Porque a mentalidade empreendedora não tem mais esse tempo pra gente ficar trazendo perfeccionismo. A gente precisa fluir. E lembrando, se a gente tem a consciência de servir, agregar e mudar vidas, né? Eu tô aqui para servir, para agregar, eu não posso ficar perfeccionista no meu ego, porque isso é uma exigência do meu ego, né? E todo empreendedor humanizado sabe que ele tá aqui para servir, para contribuir. Essa live, por exemplo, é uma live surpresa que eu simplesmente abri a câmera aqui e liguei, porque eu senti o chamado de trazer esse conhecimento para vocês. Tá? Então, às vezes é necessário a gente fazer movimentos, mesmo que às vezes não precisa de uma super programação, às vezes a gente precisa colocar movimento e às vezes a gente precisa colocar estrutura, tá? Então, o movimento ele é importante. Eu quero que essa informação chegue até você, porque eu sei que isso vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, tá? Não se achar merecedora, não se achar merecedora de prosperar, não se achar merecedora ou merecedora de ser feliz, não se achar merecedora de conseguir coisas boas na sua vida, amor, ou seja lá o que for.
tudo isso vai acabar impedindo o seu crescimento. Porque quando a gente tem uma sombra ou uma crença de que a gente não é merecedor ou merecedora, e ali eu sempre trago, né, um livro que eu li maravilhoso, que se chama The Big Leap, que é o grande pulo, que ele fala que internamente é como se cada um tivesse um termostato do merecimento. E o que é esse termostato do merecimento? Lá na sua infância, você chegou lá e você entendeu pelas suas experiências que você era merecedor de 0 a 10, 5 no amor, 7 no dinheiro, 3 na felicidade. E esse termostato interno do merecimento, a gente carrega para a nossa vida. Porque a gente herda esses downloads dessas crenças e dessas sombras da nossa família, dos professores, das pessoas que nos educaram. E a gente carrega isso no nosso nível inconsciente. E muitas vezes o nosso negócio não consegue prosperar, ou a nossa vida a gente não consegue prosperar, porque existem esses lados sombrios que precisam ser olhados, aceitados, para que sejam transmutados, tá? Isso faz sentido para você? Então, qual que é a crença de merecimento que você tem de 0 a 10 para receber prosperidade, abundância e dinheiro, que é uma energia, né, espiritual? Eu sempre falo que o dinheiro é espiritual, ele é neutro, porque ele é energia, né? Então, dependendo da intenção que você coloca com esse dinheiro, ele pode ser muito benéfico ou muito maléfico. Então, qual que é a sua crença, né, em relação a esse receber, a este merecimento de 0 a 10 para você prosperar? E se você identificar que a nota está muito abaixo de 7, 5, 4, 2 ou às vezes 0, você pode entender que este é o espaço que você precisa olhar, precisa transmutar para que você consiga se achar merecedora para fazer crescer a sua vida, o seu negócio, os seus relacionamentos amorosos, né? E isso a gente muda quando a gente tem uma expansão de consciência, né? Porque esse lado da nossa sombra, né, e dessas crenças que a gente chama de crenças limitantes também poderia ser um outro nome, né? Um nome mais mental, e a sombra ela vem de um olhar mais espiritual, né? Então, quando a gente entende que ela tá lá no nosso subconsciente, a gente expande essa consciência para identificar as pedras no meio do caminho, remover essas pedras e poder trazer o lado luz para esse lado sombra, que é um lado de consciência, que é um lado de desenvolvimento, que é um lado de integrar, né, de não competir. Então, a dinâmica nossa interna, ela precisa ser de integração. Quando você vê que tem um lado que ainda precisa ser trabalhado, ao invés da gente botar essa sujeirinha para baixo do tapete, a gente olha com alto amor, com gentileza, para que a gente possa desenvolver este lado, né? O calcanhar de Aquiles. Muita gente acha que crescer é só olhar para o lado luz. Não é. A gente precisa trabalhar e fazer o inner work, que é trabalhar shadow work, que é trabalhar as nossas sombras, gente, né? Com amor, para isso não ficar tão denso e tão pesado. Faz sentido isso para você? Então, eu queria dizer aqui que integrar luz e sombra é fundamental para o seu crescimento dentro do seu negócio. Identificar tudo aquilo que vem impedindo você de crescer. Talvez um lado sombrio seja até a crença que você tem relacionada ao dinheiro. Talvez você ache que dinheiro pode ser sujo. Talvez você tenha medo de se você ganhar dinheiro você vai mudar o seu caráter. Ou se você ganhar poder você vai mudar o seu caráter. E quando você está centrada na sua essência e que você sabe quem você é nesse mundo internamente e remove, né, essas vaidades do ego, remove as vaidades de a gente sempre achar que tem que ter um acima e um abaixo de nós, a gente vai entendendo do nosso papel aqui e entendendo, voltando para o centro. Então, tem um livro que eu li que é sensacional, que fala Os Segredos da Mente Milionária. E ele vai contando, né, quebrando todas as crenças, por exemplo, relacionada ao dinheiro. E ele diz assim uma parte: o que é mais importante para você? Seu braço ou sua perna? Né? E aí ele disse, olha, ele fala assim no livro: que pergunta mais
estúpida, ele diz assim. Os dois são importantes para nossa felicidade, o braço e a perna. Por que as pessoas querem perguntar se dinheiro ou felicidade? Obviamente que os dois são importantes. Até porque a gente vive num mundo material, de 3D, de terceira dimensão, que a gente precisa ter dinheiro pra gente poder fazer as nossas coisas que a gente gosta, pra gente poder ter liberdade, pra gente poder passear, pra gente poder viver bem, comer uma comida boa, viver experiências saudáveis, né? Então essa coisa de que dinheiro ou felicidade é uma divisão, né? E aqui na espiritualidade, a gente tenta fazer a integração, né? Espiritualidade é integrar tudo que tem e é trazer amor pro máximo que a gente conseguir para todas as coisas, inclusive para dentro de nós, para os lados que precisam ser desenvolvidos e que a gente ouviu lá desde criança, não faz isso, né? E essa autopunição que vem aí da nossa educação, tá? Quem tem dúvida aqui pode perguntar. E achei extremamente necessário fazer essa live e dizer também que, assim, comparação é uma grande sombra. Não se comparem com as outras pessoas que estão numa diferente jornada de você. Se você está iniciando a sua carreira, o seu negócio, né, em algo novo, não se compare com aquele que tem 100 mil seguidores. Faça o seu melhor. Sempre vai ter pessoas que vão querer se conectar com você, com a sua energia, com aquilo que você tem a oferecer através dos seus dons, talentos, potenciais e valores. Lembre-se sempre, é melhor feito do que perfeito, né? E outra, a clareza. Não fique esperando ter clareza para começar. Às vezes eu recebo mensagens de pessoas dizendo: ai, eu tô tão confusa, quero muito fazer essa mentoria, Jana, mas eu tô tão confusa, cheia de ideias e eu não sei por onde começar. E eu sempre respondo a mesma coisa, né? Às vezes a gente fica querendo ter clareza, ganhar clareza. No entanto, a clareza ela acontece quando a gente se coloca em movimento, né? O Lucas tá falando, ótimo conteúdo, eu tenho pensado bastante sobre perfeição e atração das coisas. Perfeito, Lucas, é isso aí, melhor feito do que perfeita. E a clareza, ela vem quando a gente se coloca em movimento. Exemplo, quando você tá confusa e você sai para caminhar, você organiza as ideias no seu lugar, né? Então, assim, não fique esperando parado para ganhar clareza. Peça ajuda, né? Inclusive a mentoria aqui, um dos primeiros pilares do método Alquimia é trabalhar nessa clareza. Antes da gente criar uma estrutura, um planejamento, as metas para te orientar onde você quer chegar, a gente precisa trabalhar na clareza. Mas essa clareza dentro da mentoria, ela vem através de vários movimentos, de várias atividades, de vários workbooks, de vários questionários e materiais que eu preparei, né, que eu criei para ajudar você a encontrar as respostas que já estão dentro de você, né? Eu sempre falo aqui, você já tem tudo dentro de você. Você não precisa se tornar alguém que você não é, né? Porque tem muito essa coisa, né? Da nossa projeção, que é tudo para fora, de achar que você tem que se tornar alguém que você não é. E aqui, quando a gente traz, né, a busca, a ativação do propósito, que eu falo que o propósito é ativar a sua natureza, aquilo que você já é. E aí a gente traz essa ativação através da remoção dessas sombras, que faz tipo uma nuvem, que te deixa sem enxergar, né? Então a gente vai removendo essas fumaças, essas ilusões, projeções, medos, né, resistências, e vai trabalhando a essência, porque é dentro da sua essência, dentro do seu coração, que tá a tua verdade e que tá a tua comunicação com a divindade, tá? Então é muito importante a gente saber disso. E às vezes a mente, ela projeta um espaço de muitas ideias, de muitas mentiras que a gente conta para nós mesmos, né, de coisas que a gente ouviu da nossa infância, dos professores, e a gente vai contando um monte de histórias que às vezes nem fazem mais sentido. Então a gente limpa tudo isso e trabalha com a tua potência interna, tá? A alquimia é o olhar para dentro e é trazer, né,
a transformar metal em ouro, né? Em outras palavras, é trazer tudo isso que está sendo inutilizado dentro de você para transformar em projetos que vão trazer valor para as pessoas, serviços, produtos, né? Então a alquimia é essa transmutação de tudo isso que você precisa transmutar, que nós seres humanos precisamos transmutar, as nossas sombras, trabalhar nas sombras, integrá-las para que você tenha a tua totalidade máxima. A tua força e a tua potência, ela tá na integração da luz e da sombra. Ela tá no desenvolvimento da sombra. Ela não tá só na ativação da luz. Até porque na luz, aquilo que você já é bom e boa, você já sabe. Você já é master nisso, né? O que está impedindo o seu crescimento, o que está impedindo você de crescer na sua carreira, no seu negócio, não é só luz. É o seu lado sombra. É o lado que precisa de desenvolvimento. Por isso que eu trabalho com desenvolvimento humano e por isso que eu valorizo muito o desenvolver do ser humano. E por isso que dentro da mentoria de empreendedorismo humanizado, eu não trabalho apenas o negócio, eu trabalho o desenvolvimento do ser humano para que ele, a partir do seu desenvolvimento interno, possa expandir o seu negócio, tá? Porque vai precisar de novas competências para que você coloque o seu negócio no next level. Você vai precisar de competências de comunicação, você vai precisar de competências de liderança, você vai ter que aprender a lidar com esse lado sombra, com os medos, com a culpa, com a vergonha, com o medo do julgamento, com o medo de errar, com o medo de dar certo e não dar certo, com o medo do fracasso, tá? Que também é uma outra sombra. Então você vai precisar olhar para tudo isso em prol do seu crescimento. E se a gente ignora essa parte, se a gente acha que é só trabalhar a luz e que é só ir ali ler um livro que vai funcionar, não são livros nem cursos que vão te trazer esse estado de consciência, tá? Esse estado de consciência se faz com um trabalho de aperfeiçoamento profundo. E é para quem tá pronto para olhar, para encarar e para se aperfeiçoar, né? Tudo isso feito com muito amor, tudo isso feito com muita leveza e tudo isso feito com um trabalho assim de divindade mesmo, né? Porque isso é um trabalho divino, é um trabalho que você olha para você entendendo que você é um ser humano, né? Que tem aí uma divindade dentro de você. Você é uma alma que vive uma experiência humana, né? E essa experiência humana a gente aprende a nossa evolução terrena, a gente aprende através dos contrastes. Por isso que existe luz e sombra, né? Nós, seres humanos, a gente não veio aqui para esse mundo apenas para experienciar só luz, só felicidade, só amor. Nós viemos aqui para esse plano porque a gente aprende por este contraste entre luz e sombra. É por isso que existe a luz e sombra. Eu só entendo que existe alegria porque um dia eu fiquei triste, né? Eu só entendo que é amor porque um dia eu estive na dor. Então, a luz e a sombra, eu sempre falo, né? E realmente isso é que eu acredito, que a sombra, ela está a serviço da luz. Não é o contrário, né? Muita gente chama de sombra, né, de agentes sabotadores. Eu não gosto de usar esse nome. Porque nada está aqui para te boicotar. Perceba isso, tá? O dia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você queira comer um chocolate, né? Parte de você quer ficar saudável. Parte de você quer ter prazer comendo esse chocolate. Essas duas partes, elas precisam entrar em um acordo, né? Então, dentro de nós, existem várias partes. As partes de luz, que tem uma boa intenção de crescer, e a parte que não quer crescer por medo e para te proteger, né? Então, quando a gente consegue entender que não há agentes sabotadores, né? Muita gente chega para mim e fala, eu estou me sabotando. Eu sempre falo, tu não estás te sabotando, né? Essa parte que tu acha que tá sabotando, tá querendo te proteger de sofrer, de ser julgada, de passar vergonha, né? Então, quando a gente começa a mudar o olhar, né? E trazendo um olhar mais compassivo, né? Que tem uma compaixão pelo lado sombra, você consegue se desenvolver
muito, tá? E esse é o trabalho que eu faço, é por isso que existem aí centenas de pessoas transformadas ao redor do mundo, que passaram pelo processo de alquimia, que estiveram prontas para se desenvolver dentro dos seus negócios enquanto pessoas, enquanto líderes, enquanto seres humanos, tá? No momento, as vagas para mentoria estão fechadas, mas existe sim uma lista de espera. Existe também uma oportunidade para você que assistiu até aqui ou que está assistindo essa live gravada, de você fazer um encontro comigo, que é o encontro raio-x, um encontro de 1 hora e meia, onde a gente vai identificar todas essas oportunidades de crescimento. A gente vai olhar com amor, com gentileza, com acolhimento, para tudo que vem impedindo você de crescer, para que você possa fazer um plano de desenvolvimento. Sem este olhar, o seu negócio fica com muitas dificuldades para crescer, tá? Então, eu estou aqui abrindo a agenda para um encontro estratégico, que é esse encontro raio-x, onde a gente olha para todos esses lados que precisam ser desenvolvidos e entende todas as possibilidades de expansão do seu negócio ou da sua carreira, se o seu desejo for. O link para o encontro estratégico está na bio e estou abrindo para essa semana algumas vagas. Então, corre lá e faça o seu agendamento, tá bom? Eu espero que essa live aqui chegue a mais pessoas. Se você gostou dessa live, compartilha ou deixa o seu comentário, porque dentro desse espaço rápido de live surpresa, tem informações valiosas que podem transformar muitas e muitas vidas, tá bom? Eu vou deixar vocês trabalhar, descansar e quem não assistiu, quer assistir, assiste a live inteira, que vai ser muito bom para você e para o seu negócio. Um beijo grande e até mais!